Graça e paz, queridos. Amém, querido. Amém. Privilégio muito grande estar aqui. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, dessa cidade. E louvo a Deus pela pontualidade desse seminário, queridos. Onde nós estamos vivendo dias que realmente as pessoas estão se importando com tudo, menos com a volta para casa. Quando se fala de volta à origem, é muito sério, queridos. O que me chamou a atenção do tema, tudo me chamou a atenção, mas o que explodiu dentro do meu coração foi algo que estava escrito embaixo: santificação. Quer voltar para casa? Se santifique. Fora disso, irmão, fora deste contexto, nós não vamos encontrar o caminho de casa. E Deus ardeu no meu coração. Eu sou muito grato a Deus. Como o Marcinho falou, nós já nos conhecemos há um bom tempo, mas por um bom tempo nós andamos distante um do outro. A barba dele é preta porque ele pinta, irmãos. Eu estou brincando, ele é bem mais jovem que eu. Mas vocês são uma igreja privilegiada por ter um pastor como o Marcinho. Eu glorifico a Deus que realmente é um jovem, que o maior propósito que Deus ardeu no coração dele, queridos, não foi estabelecer a igreja, mas foi estabelecer o propósito de Deus na face da terra. Quando ele falou aqui, queridos, da semente, irmãos, eu tenho ouvido por esses dias que nós temos andado, que o que Deus está tratando com a igreja se chama fundamento. O que o Senhor está ensinando a igreja, está chamando a igreja para orar, está chamando a igreja para ter relacionamento, está ensinando a igreja a ofertar, a dizimar, está ensinando a igreja os fundamentos, irmãos, do projeto original de Deus. E não dá para fugir desse projeto original de Deus. Se nós fugirmos deste contexto, irmãos, nós estamos mudando todo o propósito. Como ele mesmo falou, quando Israel precisou de um libertador, o Senhor semeou Moisés. Então, queridos, é dessa forma que funciona todo o seu sonho. Diga assim: todo o meu sonho. Fala, tudo que eu tenho sonhado precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Sabe por quê, irmão? Se você não estiver sonhando dentro de um alinhamento com o propósito de Deus, você está sonhando em vão. E na hora que ele falou a respeito do libertador e da semente, eu lembrei também que quando Ana chorava por um filho, ela chorou, aonde Penina, assim, queridos, zombava dela, Penina irritava ela ficava desorientada, ela ficava frustrada. E ela sonhava em ter um filho. O maior projeto de Ana, queridos, era ter um filho. Não como consequência para esfregar na cara de Penina, em outras palavras, eu também posso. Mas ela queria, era um sonho dela. E ela chorou e orou ao Senhor. E o Senhor ouviu aquela oração e aquilo caiu no coração de Deus. E o Senhor pegou e falou assim: isso é tudo que eu precisava, apenas um sonho. E o Espírito chegou para ela e disse assim, aí já sou eu dando uma viajada, amém, queridos? Adoro dar uma viajada, irmãos. Pensa no cara que ama dar uma chapada com Jesus, sou eu. Adoro, é bom demais. E o Espírito chegou para ela e falou assim: você quer um filho? Ela falou: é o meu sonho. Tudo bem, eu vou te dar um filho, e você vai ter que me entregar um profeta. O sonho foi realizado dentro do propósito. Se não tiver propósito, fundamento nisso que você está sonhando, pare de sonhar, querido, e volte à origem. Meu Deus.
Chega de sonhar sem propósito. Chega de querer abençoar aquilo que Deus já tirou a mão. Chega de querer ser... Irmãos, eu vim domingo de manhã aqui, eu saí daqui chapadinho no espírito, irmãos. Nós ouvimos uma palavra do pastor que esteve aqui, pastor Lu. Falei, meu Deus. Ele pregou fácil, irmãos, sem fazer força. Deu uma volta na igreja, sentou lá atrás. Falei, meu Deus. Se ele ficasse sentado lá atrás, irmãos, o céu já estava aqui, queridos. Mas por que o céu já estava aqui? Porque ele não estava aqui porque ele queria se aparecer. Ele estava aqui porque Deus tem um propósito com esse lugar. O céu é real nesse lugar, queridos. Essa igreja é uma realidade nessa cidade, porque Deus tem um propósito com essa igreja nessa cidade. A casa da família, ela é uma realidade nessa cidade, porque o Senhor tem um propósito real com a casa nessa cidade. Então, queridos, não dá para fugir desses processos. Nós só vamos ser realizados em Deus, irmãos, a partir do momento que nós entendemos os propósitos de Deus. Deus não, irmãos, é mais ou menos assim, Deus não deita pérolas aos porcos. Se tem uma coisa que Deus não tem mais, irmãos, me entenda que eu vou falar, Deus é Pai da eternidade, amém? Ele governa todo o tempo, mas se tem uma coisa que deixa Ele irritado, é Ele ver a igreja perdendo tempo. Então, quando eu falo igreja, eu estou falando de um coletivo, não, estou falando de uma condição particular. Diga assim, Deus está falando com você, bonitinho. Então, o que acontece? Fala assim para ele, você não pode mais. Fala, você não tem mais o direito de ficar perdendo tempo. Então, irmãos, nós buscamos sim um tempo de relacionamento com Deus, nós buscamos sim, como foi ministrado. Irmãos, somente na ministração da oferta aqui eu já estava, irmãos, eu estou satisfeito. Somente na ministração que o Marcinho fez aqui em relação à oferta, queridos, eu já estou satisfeito. Então, irmãos, viver a totalidade de Deus é entender os processos e o propósito dele. A igreja sonha em estabelecer, irmãos, projetos, movimentos, e Deus sonha em trazer a igreja para os fundamentos. E quando se fala igreja, irmãos, estou falando particularmente, é mais ou menos quando se fala de mandamento. Mandamento é eterno, queridos, ninguém muda um mandamento de Deus. Mandamento é coletivo, é para todo mundo, irmãos. Quando ele fala não matarás, ele não está falando só para A ou B, ele está falando para toda a igreja, irmãos. Isso é um mandamento. Então, o mandamento ele é eterno e ele é coletivo. Agora, quando se fala de instrução, é particular, é individual. Você veio aqui hoje, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus quer instruir você, quer te ensinar, quer colocar fundamentos. Porque, irmãos, nós precisamos sair do lugar que nós estamos, do nível espiritual que nós estamos, e nós precisamos entrar em uma outra dimensão. A igreja em Mogi das Cruzes, me entenda que eu estou falando, queridos, me perdoe, é o meu jeito de ser, mas a igreja de Mogi das Cruzes precisa amadurecer, irmãos. A igreja de Mogi das Cruzes precisa começar a se preparar para decolar, queridos. A igreja de Mogi das Cruzes precisa entender os processos, queridos, e deixar de se aparecer e começar a apresentar as realizações do céu, queridos. Nós não vamos mover essa cidade, queridos, enquanto nós não se movemos em Deus dentro do propósito dele. Nós sonhamos em voltar para a origem, mas deixa eu falar uma coisa, a origem tem coisas que eu e você não gostamos, viu? A igreja original tem coisas que eu e você não vamos dar conta de entender. A igreja original, ela tem coisas, irmãos, que atualmente, da condição que a igreja está vivendo, não cabe lá dentro. Muita coisa precisa ser mudada, não na estrutura, mas aqui, ó. Aqui. Tem coisas, irmãos, que funcionou por um tempo e já não funciona mais. Tem coisas que passaram, a irmã estava, como é o nome da irmã mesmo, querida? Perdão? Estava conversando um pouquinho com ela ali,
Irmãos, como nós conversamos, né? O couro está grosso, né? A igreja, irmãos, engrossa o nosso couro. O pau quebra toda hora. Mas somente os maduros em Deus vão entender que nós precisamos voltar para a origem. É tempo de amadurecer, queridos. E sem santidade, ninguém verá a Deus. A igreja não é um lugar de privilegiados. Me entende? A igreja não é um lugar de necessitados. Que tem pessoas que vêm para a igreja por causa de necessidade. Que tem pessoas que vêm para a igreja por causa, irmãos, Deus, a maioria das pessoas acha que Deus é um banco de empréstimo, que Deus é uma condição assim muito superficial. Deus é muito mais do que isso, queridos. Deus é muito mais do que isso, queridos. Então, queridos, entenda todos esses dias que nós... Eu já é o segundo dia que eu estou aqui. Eu queria muito estar aqui ontem. Não dei conta de vir, queridos. Mas, em nome de Jesus, se der assim, quinta-feira eu venho. Só não falta amanhã na igreja, senão o pastor vai me puxar a orelha. Né? Tá lá a pastora Sônia, a pastora Gisele, a galera da casa ali. Eles vão sentar e falar: o que está acontecendo? Está desviando, vai. Né? Então, só não falta amanhã, porque tem culto na casa, né? Então, vou ficar quietinho lá. Mas quinta-feira, se der, com certeza estarei aqui. Porque, irmãos, quando se fala de um assunto tão sério de santidade, são poucas pessoas que se interessam. Agora chama a galera para dar uma chapada, irmãos. Entope esse negócio aqui. Mas nós não estamos mais atrás de movimentos. Nós somos... Fala assim: eu não estou mais atrás de movimento. Fala assim: eu sou uma igreja madura. Fala: eu estou atrás de fundamentos. Fala: eu quero aprender. Eu preciso aprender. Então, queridos, é isso que vai nos dar crescimento. É isso que vai nos dar, irmãos, quando o pastor estiver no cantinho dele ali, e ele não olhar para você, e você: o pastor nem olhou para mim hoje, não volto mais nessa casa. Não. Uma pessoa madura vai entender: poxa, o pastor está na dele, deixa ele na dele. Se tem uma coisa que o pastor adora, é ficar na dele. Né, Marcinho? Às vezes eu chego na igreja, irmão, sento no cantinho, lá não tem o irmão lá, e fico ali. Tá, a gente fica igual o pastor Cláudio Duarte, né? A gente está na caixinha do nada. Né? Então a gente está ali, está pensando, está sentindo o ambiente, está sentindo a manifestação que Deus quer, qual que é o alimento. Então é esse tempo, irmãos, é essa graça. Amém? Feche seus olhos, querido, curva suas cabeças, em nome de Jesus. Começa a orar por esse tempo na sua vida. Começa a pedir que esse vento comece a soprar na sua vida espiritual, queridos. Começa a viver o céu nos dias atuais, queridos. Começa a andar da forma que o Senhor sempre sonhou que você andasse. Comece a buscar em Deus, queridos, as realizações dos céus. Não busque, irmãos, um sentimento de aprovação, mas também não tenha um sentimento de rejeição. Se encaixe ao tanto que você possa cooperar, queridos. Espírito Santo de Deus, paira nesse lugar nesta noite. Visita as nossas vidas. Chorabando roque andaraçou. Breco rendereba chiquia sori andaramanto que mais. Surote que eu roubaramata reto coromache. Urrebareba bae suro que andere machandará. Oh, que anda amassundere andar amados. Sopra, sopra, Espírito Santo. Chorandareba sure que queimandareba chu. Surrere mantore mas. Surrodere andaraba chundoro crotore macho.
Oh Espírito Santo. Oh Rabababai Karandarasunduramandalas. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Podemos ouvir correntes caindo, queridos. Podemos ouvir o espírito da religião sendo destronado, sendo quebrado dentro de nós. Podemos sentir no coração que até agora estava com uma certa incredulidade, mas agora o Espírito Santo de Deus começa a entrar nesse coração. Abrir a porta, não arrombar a porta, mas abrir a porta. Chorebaço e anderecranto corabachondo rebaço. Em Josué, capítulo 3, verso 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E essa passagem, irmãos, me arremete um pouco atrás, que quando o povo decidiu conhecer a Deus, o povo chegou para Moisés e disse: Moisés, nós a partir de hoje nós queremos conhecer a Deus. Diga assim: eu quero conhecer ao Senhor. Então o Senhor disse, e Moisés levou esse recado para Deus, e Deus falou para Moisés. A primeira coisa, o primeiro processo, a primeira coisa que Deus pediu foi: santifiquem o povo. Santifique o povo por 3 dias. Santifiquem o povo. A palavra que Deus colocou no coração dessa igreja, do pastor dessa igreja, queridos, são 10 dias de santificação. A partir do 11º dia, o Senhor fará maravilha no meio de vocês. O Senhor vai trazer conhecimento, o Senhor vai trazer realizações, o Senhor vai alinhar sonhos com propósitos, o Senhor vai trazer convicções, queridos. E Moisés levou esse recado ao povo, e várias outras coisinhas que Deus pediu dentro desse processo. E o povo se consagrou, e o povo se santificou por 3 dias, e chegou no dia de ir, queridos. O Senhor trouxe o povo, Moisés encaminhou o povo, e eles começaram a subir a montanha. No meio do caminho, queridos, bateu algo que nós estamos acostumados a ver durante a caminhada cristã, queridos: o medo, o cansaço, a incredulidade, a falta de força de vontade, o querer caminhar um pouco mais, o querer perseverar, não insistir, perseverar, queridos. E o povo, no meio do caminho, ele olhou para Moisés e disse: Moisés, deixa para lá, Moisés, sobe somente você, nós estamos com medo.
Moisés não reclamou, Moisés continuou com o seu servo Josué. E Josué subiu um pouco mais e também ficou no meio do caminho, até que ao fato chegou na presença de Deus somente Moisés. E ali Moisés, ele recebeu, queridos, uma instrução de Deus. Quando Moisés chegou só naquele lugar, Deus já sabia de tudo, mas Deus fez a pergunta: cadê o povo? Cadê o povo? E Moisés falou: eles não conseguiram. Foi aonde Deus entregou para Moisés os 10 mandamentos numa tábua. A lei só existiu, só vai agir na vida daqueles que não querem ter relacionamento, porque aqueles que se achegam na presença de Deus e têm um relacionamento com Deus estão fora da lei, queridos. Então só existe uma condição de nós vivemos essa totalidade quando se fala de santificação. Nós queremos muito voltar para a origem, irmãos. Origem fala estado original. O verdadeiro estado, plano inicial, plano original, queridos. O plano original de Deus, irmãos, é uma igreja onde tudo funcionava. Quando você pega um modelo, irmãos, existem 2 modelos na igreja. E a igreja hoje, ela faz uma confusão com esses 2 modelos. Tem o modelo da igreja de Pedro, onde a ordenança de Jesus é ali, ele edificou a igreja sobre a vida de Pedro. E diz para Pedro: Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E tem a igreja no modelo de Paulo. O modelo de Paulo não fala da condição, da estrutura da igreja, porque, irmãos, quando se fala da estrutura da igreja de Pedro, se fala de família, se fala de uma estrutura sólida, se fala de convicções, se fala de, vamos dizer assim, de uma igreja bem preparada, que suporta tudo. Uma igreja, irmãos, que ela está ali, é pau para toda obra. E da igreja de Paulo, irmãos, ela fala do funcionamento da igreja. Então as pessoas hoje, irmãos, pegam essas 2 igrejas e misturam dentro de um saco e tenta tirar uma igreja dali, irmãos, e não entende o plano original de Deus. Quando se fala de termo original, querido, se fala de funcionar, de como ele foi criado. Então a igreja hoje, irmãos, ela tem vários métodos, ela tem vários planos, ela tem várias etapas para ser alcançados. Então o que acontece? Se nós não funcionarmos no plano original, de volta à origem, não vamos conseguir viver esse lugar, queridos, a origem. Então, quando se fala, irmãos, o entendimento que muitas pessoas têm buscado e têm abandonado, têm tirado, é a identidade da igreja. Então, de volta à origem é assumir a identidade de Cristo. De volta à origem é viver da forma que a igreja vivia, é realizar as realizações que a igreja original fazia. Irmãos, quanto tempo faz que eu e você não vê um paralítico levantado de uma cadeira de roda? Hein? Quanto tempo faz que você não vê uma pessoa batizada no Espírito Santo? Quanto tempo faz você não vê, queridos, uma das coisas mais simples. Nós temos perdido a identidade, irmãos, porque nós estamos atrás de movimentos, nós estamos atrás de fazer, de correr, de se, irmãos, estou dentro, vamos que vamos, isso, aquilo, irmãos, chega. Temos que ter fundamentos. E a igreja, irmãos, precisa voltar a funcionar da forma original. Primeiro processo da igreja original, santificação. Nós queremos ver o céu na terra, irmãos, mas nós não nos santificamos. Nós queremos vir no culto de domingo, no culto durante a semana, e ver, irmãos, aquela chapação, o Espírito Santo curando, libertando, mas nós não nos santificamos, nós não nos preparamos, nós não queimamos desse tanto. O céu, queridos, não é o nosso destino. Ei, pastor, que é isso, pastor? O céu é a nossa origem. O céu nunca foi o nosso destino. O céu sempre foi a nossa origem. Porque eu sou do céu.
Eu saí de lá e eu vou voltar para lá. Só é a origem quem nasceu lá. Só é original de lá quem saiu de lá. Só tem o DNA de lá aqueles que esteve lá, queridos. Então não dá para... Aquilo que nasce de você é origem sua. Ali está uma origem minha. Meu filho é minha origem. Foi gerado por mim, para minha esposa. Então, irmãos, tem coisas que tipo assim, nós não somos criaturas mais, nós somos filhos. Nós temos um pai. Diga assim: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma origem. Então o que acontece? A igreja precisa atuar, avançar da forma original. A igreja precisa viver dias atuais, irmãos, mas com uma convicção da onde ela saiu e para o lugar que ela está voltando, que é o mesmo ponto de partida. Origem é recomeço. Origem é sair, irmãos, daquele lugar que você está. Você saiu de lá. E qual que é a sua origem? É voltar para lá, queridos. A Bíblia fala que nós somos cidadãos do céu. Então nós temos que ter as características do céu em nós. Nós precisamos ter a cara do céu, queridos. A igreja do Senhor precisa voltar a ter a cara de Cristo. A igreja do Senhor precisa ter as práticas do Espírito Santo. A igreja do Senhor precisa não mais de um movimento, irmãos. A igreja do Senhor não existe mais aquela condição: vamos fazer mais um movimento, avivamento aqui, mais um trem ali. Irmãos, deixa eu te dar a palavra. Não é essa, não é essa condição que a igreja está precisando. A igreja está precisando de um povo que persevera. A igreja está precisando, irmão, de um povo que ora. A igreja está precisando, queridos, de um povo que enfia a tua cara em Deus e fica ali, naquele momento, recebendo do Espírito Santo. A igreja precisa voltar a crescer. A igreja precisa voltar a crescer. A igreja precisa, gente, a igreja precisa largar a mamadeira, abandonar a chupeta, queridos. A igreja precisa ser adulta. Então, irmãos, quando se fala de um lugar, de volta à origem, é eu ter as práticas daquilo que o céu tem. É eu enfrentar as realidades daquilo que está no céu. É eu ser conforme o céu me ensinou a ser. É eu viver da forma que o céu me ensinou a viver. É eu andar dentro da igreja da forma original da igreja, queridos. Aonde a igreja primitiva, irmãos, ela nos ensinou tudo. A igreja primitiva não passava necessidade. A igreja primitiva não tinha tribulação, porque todos estavam prontos para semear, para orar junto, para um orar pelo outro, para abraçar, para sorrir, como o pastor falou, para liberar amor, para liberar compaixão, para perdoar, irmãos. Hoje tem pessoas que não conseguem nem mesmo se perdoar. Se colocam num lugar acima de Jesus, queridos, porque Jesus foi capaz de me perdoar e de te perdoar. Então quem sou eu que não posso me perdoar? Eu sou mais que Ele. A realidade é, irmãos, que nós estamos vivendo dias que realmente esse tema é muito pontual. Esse tema é muito pontual, irmãos. A liderança da igreja precisa se envolver com isso. Mas só que, irmãos, isso não dá ibope, pastor Marcinho. Isso não dá ibope, cara. Por que não dá ibope? Porque requer renúncias. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos ter que deixar para trás alguns mimimis. A gente vai ter que se amadurecer. Vai ter situações que falar: cara, sou eu que tenho que resolver isso. Sou eu que vou ter que viver essa realidade. Sou eu que vou ter que estender a mão e orar por esse cara aqui. Esse cara vai ter que ser liberto, esse cara vai ter que ressuscitar, esse cara vai ter que levantar dessa cadeira de roda. Irmãos, não transfira uma condição somente para o nível pastoral. Você também é capaz de realizações do céu, porque a sua origem é do céu. Não espere somente do pastor funcionar, comece a funcionar também. A igreja precisa voltar a funcionar no coletivo. A igreja precisa entender que quando você levanta, abre a tua boca, irmãos, não é a sua instrução, a sua capacidade de pensar que está liberando aquele momento, mas é aquilo que está dentro de você, que está sendo jorrado para fora. Ei, igreja, em nome de Jesus, acorda. Nós somos capazes sim de mudar o ambiente dessa cidade.
Nós somos capazes sim de mudar o ambiente dessa nação. Nós somos capazes sim de mudar o ambiente dessa mundial, queridos. Mas irmãos, primeiro mude o ambiente dentro da sua casa. Lute pelo ambiente da tua casa. Traga a glória de Deus para esse lugar. Estabeleça os projetos do céu. A origem do céu, irmãos, ela não é o ambiente, ela é você. Exploda onde você estiver. Viva a totalidade da palavra. Renuncie se precisar renunciar. Volte para trás, fique parado. Faça o que Deus mandar você fazer. Mas entenda que tudo isso vai acontecer num nível, irmãos, aonde humanamente falando, a nossa mente não vai dar conta de entender, mas aquele propósito de Deus será cumprido em você, queridos. Ei, chegou o tempo de você voltar a voar, irmãos. A origem da igreja, irmãos, não é ai céus, ó vida, não. A origem da igreja, ela voa. A origem da igreja, irmãos, naquela condição, como o pastor ministrou domingo aqui, aonde tocou no coração dos amigos, os amigos foram lá, catou o paralítico. Como é que não vou fazer? Não tem problema, pega aí, pega você, pega aqui, pega outro. Vamos por... Não dá, desce pelo telhado, não importa o grau de dificuldade. O que importa é que o cara vai ser curado, queridos. As dificuldades não vêm para te parar, elas vêm para te promover, irmãos. As dificuldades vêm para te amadurecer. Essa crise financeira que você está passando, irmãos, não é para você ficar triste, é Deus te dando uma oportunidade para você vencer, romper nisso. Irmãos, essa situação na tua vida conjugal, queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o plano original de Deus, irmãos, não existe derrotas, não existe fracasso. A origem da igreja, eu sou, irmãos, a origem da igreja. Eu saí do céu e eu vou voltar para o céu. Você saiu do céu e nós vamos voltar para o céu. Então em nós não estamos, irmãos, cheios de fracasso. Pelo contrário, dentro de nós, irmãos, há um turbilhão de águas pulando, fervendo, remoendo, querendo jorrar para fora. Mas nós estamos ali como uma represa. Ei, irmãos, você não é uma represa, você é um rio que corre. Diga assim para o irmão que está ao teu lado: você não é um rio, você não é uma represa, irmão. Você é um rio. Nós somos um rio que corre, queridos. Nós somos uma igreja em movimento. Nós somos uma igreja, irmãos, que vai fazer a diferença nessa cidade. Eu louvo a Deus por esse tempo que o Senhor nos trouxe novamente para andar junto, porque eu tenho certeza, irmãos, que não somente placas de igreja, mas os fundamentos da igreja vão voltar a romper nessa cidade, através da vida do pastor e adoração em vida, através da minha vida, a casa da família, queridos, e aqueles que queimaram no coração deles uma mudança real, não uma mudança de privilégio, irmãos. Chega de mudanças de privilégios, mas nós precisamos de mudanças reais. Santifiquem-se, que amanhã vocês vão ver que Deus vai realizar maravilhas no nosso meio. Santifique-se, que amanhã vocês vão ver que toda essa situação que nós estamos enfrentando, e nós não ainda se posicionamos dentro dela, falou: bate, pode bater, porque agora aqui tem. Bate, bate que você vai encontrar. Vem em mim, tribulação, que você vai encontrar, que aqui tem. Posicionamento vai determinar o lugar que você chegar, irmãos. Eu não sei onde você quer chegar, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu quero voltar. A minha origem é o céu, queridos. Eu preciso voltar para o céu. Eu saí de lá com um DNA, irmãos, e o mundo não vai mudar esse DNA em mim. E a igreja não vai mudar esse DNA em mim, queridos. Não digo a igreja, me perdoe, a instituição. Porque a igreja, irmãos, ela é imutável. Agora a instituição é falida. Irmãos, outro dia eu estava ouvindo uma palavra. E o pastor falou: a igreja é adúltera. Falei: meu Deus, fica adulterando. A igreja é isso, a igreja é prostituta, a igreja... Eu falei: meu Deus, velho. Quem se prostitui não é a noiva de Cristo, é a instituição do homem.
a noiva de Cristo, irmãos. Se alguém falar mal da minha mulher, velho, o pau vai quebrar, moço. Se alguém falar mal da minha esposa, velho, vai ficar pequeno. O pau vai quebrar, irmão. Agora você imagine, se Jesus ouvindo que a noiva dele é prostituta, moço, o pau vai quebrar, velho. O que é prostituta é a instituição que o homem fundou, queridos, não a igreja. Não a igreja. A igreja não é prostituta. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, que essa igreja buscou esse entendimento. O pastor falou: eu preciso levar o meu povo para o céu. Eu falo às vezes lá na casa, queridos, que eu não quero encher uma igreja. O céu é bem maior que o nosso espaço. Eu quero encher o céu. Nós temos que entender, queridos, que as pessoas estão cheias de apenas sentar num banco e nada acontecer na vida dela. Por que não acontece, pastor? Primeiro passo, porque ela não quer. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, e você pode sair daqui, irmãos, pulando, chapado em Deus, cheio das promessas do Senhor, na hora que você colocar os pés para fora. Você pode sair daqui diferente da forma que você entrou. Diferente. Mas as pessoas, irmãos, estão querendo algo a mais que nós estamos oferecendo. Nós precisamos fundamentar as vidas, não apenas movimentá-las, mudar elas de lugar, mas não transformá-las. O Evangelho não lambe feridas, o Evangelho confronta e transforma. Então, queridos, se você está procurando um lugar para lamber ferida, você está no lugar errado, queridos. Me perdoe, posso falar? Porque quem gosta de lamber ferida é cachorro. Então, irmãos, procure o canil mais perto. Aqui, a palavra que é ministrada neste lugar é a palavra que tem transformado a sua vida. Aqui, queridos, o Evangelho é verdadeiro. Nós não estamos atrás de um evangelho, queridos, onde passa a mão na cabeça. Porque no original, queridos, a igreja funcionava. No original, a igreja, o papo era reto. No original, os pastores não tinham medo de perder não, velho. No original, você pecava, o cara colocava o dedo na tua cara e falava: velho, você está errado, moço. Você está errado. No original, Natan sentava na cara de Davi, não importava a posição de Davi, cara. É isso. Meu Deus, digno de morte é esse homem. Esse cara é você, velho. Esse cara é você. No original, queridos, a palavra do Senhor é levada a sério. A origem, queridos, traz santificação, e a santificação te coloca dentro da origem. Então, irmãos, se existe um lugar que nós precisamos entender, sou eu que estou pegando aqui embaixo, né, irmão? É coisas de Marco. Eu fico pensando, irmão, eu fico tentando arrumar lá, né? O cara gruda a mão aqui embaixo, aqui, ó. O original, a palavra faz efeito. Quando se fala, queridos, de volta à origem, é nós deixarmos muitas coisas nossas
que não funciona mais, mas nós insistimos em colocá-la para funcionar. Nós entendemos que Deus desabilitou alguns tempos nas nossas vidas e tem nos habilitado em novos tempos. É buscar verdades, não apenas conselhos, irmãos, que vai amenizar a sua situação, porque o original te trazia peso, mas te trazia salvação, queridos. A condição da igreja verdadeira, irmãos, é salvação. Então, quando você fala em santificação, você está no processo de salvação, queridos. Então, irmãos, não tem meio termo. Não tem meio termo. O evangelho é radical ainda, irmãos. O evangelho ainda é radical. Tem pessoas buscando aprovação dentro da graça para aprovar o pecado. Ei, deixa eu te falar, irmãos, a gente tem visto tanta porcaria por aí, queridos. Tanto alimento ruim, tanta coisa falsa, irmãos, somente para encher a igreja, somente para colocar pessoas lá, queridos, que vão passar uma vida de engano. Ei, queridos, deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida, com a permissão do pastor, irmãos. O original, queridos, dói, mas ele salva. O original te confronta, irmãos, te joga lá embaixo, mas quando você menos perceber, você está de pé de novo, queridos, porque o original, a igreja original não te deixa caído, ela te levanta, irmãos. A palavra do Senhor, queridos, é isso daqui, é o que nós precisamos. Ei, igreja, nós precisamos voltar a funcionar no plano original de Deus como igreja. Nós precisamos voltar a buscar a santificação, orar mais, adorar mais, murmurar menos, reclamar menos, queridos. Entender que tudo realmente não transferir apenas uma condição a nível pastoral, irmãos, é saber que você está aqui para cooperar, é saber que você está dentro desse lugar, irmãos, para ser braço, para ser pé, para ser mão, para ser abraço, para ser sorriso. Você está dentro desse lugar para não somente para receber, mas para dar também, queridos. Essa igreja, irmãos, essa igreja tem um louvor maravilhoso. E isso deve atrair muitos músicos. Muitos músicos. Então muitos vêm para cá com o projeto de CD, de CD. Eu vou lá porque é o seguinte, vamos tocar, daqui a pouco a gente vai estar gravando CD, o pastor Marcinho é loucão, e a gente vai. Queridos, aí você chega aqui enquanto o pastor Marcinho, ué, esse cara não toca não? Só ora, aí de repente, ô pastor, tô aí, eu trouxe minha galera aí, isso aqui, a gente, tô pensando em gravar um CD, poxa, vamos orar mais, caramba. Irmão, você não veio aqui para gravar um CD não, você veio aqui para ceder. A igreja precisa entender, queridos, que ela está aqui para ceder. Irmãos, nós viemos aqui para receber de Jesus, mas deixa eu te dar a palavra, o original Jesus quer receber de nós. Tudo que você precisa e eu preciso já foi liberado, queridos. Quando você ajoelha, Senhor, salva o meu filho, Deus grita lá do céu, ei cabeção, eu já salvei. Senhor, abre a porta de emprego, eu já abri, prospera a minha casa, eu já prosperei, faz isso, já fiz, faz aquilo também, já fiz. Tudo já está pronto. A Bíblia fala que existe um lugar chamado feito. Está tudo feito, queridos. Só que a instituição não tem encontrado o original. Porque a igreja que não tem cara da igreja nunca vai entender esse lugar chamado feito, queridos. Agora aqueles que entendeu, a Bíblia diz que chama a existência como se já existisse. É esse lugar feito, queridos. Tudo que eu preciso está aqui. O original, queridos, está aqui. Porque o Senhor habita em mim, irmãos. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, em 2 Coríntios, queridos, ele é o único Espírito que sai de você, entra no coração de Deus, dá uma volta lá dentro, vistoria tudo que tem lá dentro, recebe tudo, e ele volta para onde? Para você. Então
tudo que Deus tem, tudo que Deus sabe, tudo que Deus está projetando, toda a informação está dentro de você, queridos. Chegou o tempo da santificação a ativar o Espírito Santo de Deus. Há uma liberação para este lugar, queridos. Há uma liberação, o céu está rasgado nesta noite sobre esse lugar, queridos. E vocês são, sim, aqueles que... Como é que é o nome das pessoas que estão participando? Vocês são testemunhas. De vez em quando dá umas fugidas assim, sabe, irmão? Dá umas amnésias. Vocês são testemunhas do que Deus está fazendo aqui nesse lugar hoje. Marque na tua Bíblia, queridos, o dia de hoje. Não porque é eu que estou aqui, irmãos. Podia ser qualquer um. Podia ser uma criança aqui ministrando louvor, queridos. Mas Deus hoje está fazendo algo grande. Não no ambiente, mas em nós. Em nós. Então, queridos, tem coisas que você pratica, que você não vai praticar mais. Tem coisas que você pensa em fazer, você vai deixar de pensar, porque está fora dos propósitos de Deus. Se não tiver propósito, irmãos, não tem fundamento. Não adianta. Tem coisas que às vezes as pessoas vêm para nós para pedir: pastor, vamos fazer isso. A primeira coisa que vem no coração de um pastor, queridos, não é que nós somos ruins, é que nós temos uma responsabilidade. E se nós formos atender todas as vontades, se tem uma coisa que não vai ser cumprida, é o propósito de Deus. Deus deu o sonho, deu o projeto dessa igreja na mão do pastor Márcio. Me faz recordar da condição do pastor Lu. Ele pegou e falou que Deus não pediu uma opinião para Moisés aonde que poderia colocar os utensílios dentro da casa. Deus deu o projeto bonito, eu quero assim, ó. Mas assim. Então, queridos, aí você recebe, irmãos. Eu não estou amenizando a condição da vida de um pastor, eu estou falando daquilo que nós vivemos. Aí ele recebe aquela instrução, queridos. O cara ralou para estar aqui, irmãos. O cara chorou para estar aqui. Somente as esposas sabem o tanto que dói. O tanto que dói, queridos. Aí de repente você chega e quer mudar tudo. Ei, irmãos, não vai dar certo. Não vai dar certo. E enquanto você não tiver o coração do seu pastor, e o seu pastor não tiver o seu coração, não vai dar certo. O original da igreja, queridos, é todos funcionando dentro de um único propósito, queridos. Eu estou aqui porque eu estou para cooperar com aquilo que Deus deu para a vida do meu pastor. Se você tem algo, queridos, que fuja além disso, e você sonha em ser um pastor e ter uma igreja, irmãos, então me perdoe, queridos, não é para estar aqui. Porque o original, queridos, existe uma continuidade, uma verdade sobre a aprovação do projeto que Deus entregou para a vida da adoração e vida. Então, queridos, não tem mão humana que vai mudar esse legado. Não tem mão humana que vai mudar o legado da casa da família, queridos. Porque Deus instituiu aquele sonho e falou: filho, está aqui, ó. Mas não estou pedindo a opinião sua, é isso daqui que nós vamos fazer. Irmãos, eu estou falando de algo, queridos, que nós temos enfrentado esses dias. As pessoas tentado mudar, tirar a condição original do plano de Deus de dentro da igreja. E hoje é uma verdade sobre esse lugar, queridos. Hoje é uma verdade sobre esse lugar. Deus está mudando pessoas de lugares, numa condição espiritual falando. Lembra-se de Gideão, queridos? Quando o anjo apareceu para Gideão, irmãos, ele estava num engano, não dele, porque aquilo queimava dentro dele, explodia dentro dele. Ele precisava, ele sabia que aquilo dali que ele estava fazendo, ele não aguentava. Tanto é que quando o anjo chegou, a primeira coisa que ele tratou de fazer foi de bater boca com o cara. Gideão, valoroso, Deus é contigo. Comigo nada, velho.
Se você fosse comigo, não estaria acontecendo essas coisas. Se Deus fosse comigo, as coisas que meu pai, as pessoas lá do passado contavam, estaria acontecendo. Se Deus fosse comigo, estaria assim. Então o que acontece? Está tudo errado, cara. Deus está atrás dos inconformados para mudar uma realidade de necessidades, queridos. Deus está atrás dos inconformados para libertar uma geração, irmãos. Porque o povo, por engano, irmãos, ele se submeteu à escravidão, por desobediência, irmãos. Não foi Deus que colocou eles naquele lugar, foi eles que abriram aquela porta e entraram. A desobediência colocou o povo dentro daquele lugar. Aí Deus olhou assim e falou assim: qual que é o seu nome, queridos? Juan? E Deus olhou e falou assim: uau, Juan está muito louco. Juan está inconformado com tudo isso. É o Juan, desce lá, fala com o Juan. Juan, Deus é contigo, não é não? É. Deus não é não? É, sou. Então se é comigo, então vamos ver. A partir daí, Deus mudou a condição do povo de Deus. A partir do Juan, Deus vai mudar uma geração, Juan. A partir do Juan, Deus vai mudar vidas, Juan. A partir do Juan, Deus vai tirar pessoas da escravidão, Juan. A partir do Juan, Deus vai tirar pessoas do vício, da prostituição, vai tirar pessoas da rua. A partir do Juan, vidas, casamentos serão restaurados. A partir do Juan, os inconformados, irmãos, aqueles que querem viver a igreja original, Deus vai começar a salvar, irmãos. Deus vai começar a abrir portas, Deus vai começar a derrubar barreiras, Deus vai começar a criar uma geração que vai fazer a diferença, não uma geração que vai se conformar com essa situação. Irmãos, nós acreditamos no final do ano num presidente que o cara ia mudar tudo. Nós investimos toda a nossa força nesse cara, queridos. Deixa eu te dar a palavra, queridos. Até agora nada aconteceu. Sabe por quê? As nossas motivações estão nos lugares errados. O nosso coração tinha que mover o coração de Deus para essa nação. O nosso coração tinha que mover, queridos, buscar em santificação, trazer o estado original da igreja de Cristo para o Brasil, irmãos. Somente dessa forma essa nação seria mudada, transformada. Queridos, creia e saiba que você é capaz. Creia e saiba que você tem condições de mudar. Creia e saiba que você, sob a tua mão também há um poder, queridos. Sobre a tua vida também há um cuidado. Sobre você há uma manifestação, porque você é filho de uma nação original, queridos. Você não é falsificado. Você saiu de um estado que é original, é verdadeiro. Você saiu do céu. E se tem uma coisa que não existe no céu, é hipocrisia e mentira, irmãos. Deus não trabalha com esses dois elementos. A igreja precisa voltar a funcionar, a igreja precisa voltar a andar, a igreja precisa reagir, irmãos. O estado original da igreja, irmãos, é avançando, é conquistando, é indo, é abrindo porta, é rompendo barreiras, é derrubando barreiras, é restaurando, é reestruturando, é recomeçando, é recolocando pessoas nos seus lugares certos, é estabelecendo os propósitos de Deus. É a igreja funcionando, é a igreja tendo filhos, é a igreja gerando filhos, é a igreja nascendo de novo. Irmãos, é dessa forma que é original da igreja. Ei, querido, não sei você, mas nós precisamos urgentemente, queridos. Nós precisamos urgentemente, me entenda que eu vou falar é apenas um simbolismo de um saco de pano, um pouco de cinza, enfiado essa cara nesse lugar, cara. Nós precisamos voltar a coçar. Nós precisamos voltar a se incomodar, sabe, irmã? Nós precisamos falar, rapaz, está coçando, velho. Eu preciso de alguma coisa para resolver essa situação. Nós estamos precisando de um casco de telha na mão de novo, irmão. Ei, querido, nós precisamos voltar a raspar as nossas lepras que estão nos matando. Nós precisamos, irmãos, recusar os amigos que têm nos jogado para baixo. Nós precisamos jogar, irmãos, essas amizades que têm nos trazido para trás, irmãos. Este não é o estado original da igreja. Queridos, ó, quando foram enviados os 12 espias, amém? Para Canaã, para observar Canaã.
Fala o nome de 3 pelo menos. Hã? Vai mais um. Mais um, irmã. Vai, mais um. Você abre Bíblia. Mais um, mais um. Ei, Deus vai pôr em nós a amnésia. Nós, esses caras que não tem relatório de vitória, Deus vai arrancar das nossas vidas que nem o nome dele nós vamos lembrar, queridos. Chega de andar pessoas que vai te puxar para baixo, irmãos. Eu tenho certeza que você só lembra de Josué e Caleb. Fala, velho, o couro lá vai ser feio, mas Deus falou que vai nos dar. Então vamos tomar posse. Deus falou que é nosso. Não importa se tem anaquins, não importa se tem gigante. O que importa é que lá o cacho de uva 2 homens não dá conta de comer. O que importa é que lá, irmãos, a água é abundância. O que importa é que lá a mel, a leite, a tudo lá produz. A terra é boa e é nossa. Chega de relatórios do inferno sobre a tua vida. E chega de pessoas que vai fazer você parar no meio do tempo. Porque o original da igreja, irmãos, é pessoas que andam lado a lado. Velho, você não tem, tá aqui, ó, tamo junto, velho. Tá aqui 100, paga sua conta de luz. Velho, minha conta de água tá aqui 200, paga lá, cara. Ó, cara, tô com um problema lá em casa, lá fulano de tal tá passando mal. Vamos lá, cara. Então, a igreja precisa voltar a andar junto. A igreja precisa voltar a funcionar. Irmão, estou passando uma situação, irmãos, não é condição de fofoca, mas eu creio no Deus que você serve, cara. Me ajuda, velho, tamo junto, mano. Vamos orar junto nós dois aí. E aí, irmãos, enquanto aquela situação não for mudada, você está lá, caramba, Deus vai liberando os dois, daqui a pouco, uau, aquilo explode, acontece. A igreja original, ela tinha uma condição que nós fazemos hoje muito rápido, ela não desistia. Ei, ela não desistia. Fala assim para o irmão que está do outro lado, o pau pode estar quebrando, irmão, mas você não foi gerado para desistir. Nós não fomos gerados para desistir. Nós não fomos gerados para desistir. Pelo amor de Deus, alguém dá um glória a Deus aí. Não, se você entendesse no seu espírito, você estava jogando cadeira pro alto agora, velho. Pastor Marcelo que tinha que fazer umas reformas depois. Não fomos gerados para desistir. Então se ponha de pé em nome de Jesus, senão nunca mais deixa vir aqui. Eu olhei para a irmã e quase caí. Espírito Santo de Deus. O original da igreja, irmãos, é você funcionando. Santificação é a chave. Santificação é a chave. Um tema muito pontual, irmãos, para os dias atuais. Muito pontual, irmãos, não tente mudar a sua vida sem santificação, queridos. Não tente avançar nem mais 1 milímetro se você não buscar a Deus. Se você não tiver um relacionamento com o Senhor. Irmãos, não adianta você ficar aqui esses 10 dias, mas se você não ter as práticas. Não adianta você vir aqui esses 10 dias e você não se colocar no lugar que Deus quer. Não adianta, querido, você frequentar, irmãos, mais uma igreja. Não adianta você mudar de igreja se por dentro aqui, a sua igreja dentro não mudou, queridos. Irmãos, hoje me entenda o que eu vou falar enquanto meu filho arruma um negócio ali, queridos. Hoje a igreja parou de crescer. Sabe por quê? Porque uma galera sai daquela igreja, vem para essa igreja. Uma galera sai dessa igreja, vai para outra igreja. E, irmãos, fica aquela rotatividade de crente.
Quem tem aqui uma semana de novo convertido? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso não é somente, irmãos, eu estou falando aqui na condição geral da igreja, amém? Me entenda. 6 meses, 7 meses, 8 meses. Vocês estão entendendo, queridos? A igreja está virando. Sai crente de lá, vem crente para cá, sai crente de lá, sai crente para cá, sai, irmãos, e a liderança da igreja tem aprovado isso. Vem para a minha igreja, que a minha igreja é melhor. Sentiu bem, irmão? Sente, nossa, que benção. Irmão, fica aí. A igreja não cresce. O original cresce. O original cresce. Pastor, por que a igreja parou de crescer? Porque eu e você paramos de produzir. Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus? Estou falando com você agora. Irmãos, mas se você fala que a igreja é tão boa, se a galera da casa fala que a igreja é tão boa, mas cadê os frutos? Cadê, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Por que eu vou abrir a igreja amanhã? Vão ter um culto lá de crente. Cadê as vidas, irmãos? O original, queridos, tem transformação, tem salvação. Quando se fala de volta à origem, irmãos, se fala de volta a ganhar almas. De volta a descer, irmãos, descer do inferno, saquear o inferno. Ei, queridos, se é tão bom o seu Deus, se é tão bom o meu Deus, por que não falar desse Deus para os outros? Nós falamos de tantas coisas para os outros. Cara, eu fiz um investimento, o negócio é bom, hein? Entra numa pirâmide, cara, vem comigo que tu vai ganhar dinheiro. Mas não fala do amor de Jesus. Não fala do que Ele é capaz, do que Ele fez com você. Querido, eu fui um jovem, fui uma criança que não tive pai, não tive mãe. Eu fui um jovem, queridos, uma criança que morei num orfanato. Mas eu estou aqui, queridos. Sabe por quê? Porque alguém me amou. Alguém mudou a minha vida. Ei, queridos, abra a tua boca daqui da mesma forma que Deus fez com você. Vai fazer com os outros. O original não é, irmãos, o original da igreja não é nós vimos aqui e fechar aquelas portas lindas lá. É o contrário, nós vimos aqui abrir aquelas portas lá. O original é que daqui 2 meses, chega pastor, tem uma dor de cabeça boa para o senhor. Pode arrumar um outro lugar, porque aqui já ficou pequeno. O original é funcionar, queridos. O original é se doar, é viver, é investir, é amar, é abraçar. O original é trazer para a luz, cara. É fundamentar, queridos, é viver a palavra. Neste momento agora tem muitos jovens se prostituindo. Tem muitos casamentos sendo acabados, cerrados pelo inferno, queridos. Tem muitas vidas sendo ceifadas, queridos. Muitos jovens, irmãos, há um alto índice de suicídio na nossa cidade. E poucas pessoas estão entendendo isso. Não importa a posição social, desde o pobre até a mais elevada, irmãos, todos eles estão querendo meter uma corda no pescoço, todos eles estão querendo enfiar uma bala na cabeça, todos eles estão passando por situações que você venceu, mas eu e você não abre a boca para falar de Jesus para essas pessoas. O original da igreja salva. Querido, não dá para falar de igreja se não falar de salvação. Ei, querido, funciona, o evangelho funciona ainda. Quem deixou de funcionar foi nós. O evangelho ainda é uma verdade, irmãos, que quando você fala do amor de Jesus, não tem ninguém que aguente, irmãos. O evangelho é uma verdade, queridos, ele não é uma mentira, ele não é um meio de encher a igreja, não. O evangelho sim é uma ponte que leva as pessoas ao céu, à origem.
O Evangelho dá direção. O Evangelho traz as pessoas novamente para aquele lugar da onde ele saiu. Mas ele ainda não sabe, queridos, que ele saiu do céu e ele precisa voltar para o céu. O Evangelho é a ponte. Ei, irmãos, aquilo quando o pastor fala, cara, mais um, deixa eu te dar a palavra amanhã, que você venha de busão para a igreja, que você venha de Kombi, que você venha de minivan, enche o seu carro, querido, entope chama os vizinhos, traga seu apartamento do condomínio todo, mas traga, irmãos, em nome de Jesus. Bate lá no condomínio, na porta, velho, me desculpa, eu não te conheço, mas a partir de hoje eu te conheço, cara. Vem comigo hoje, velho. Mas eu estou falando de uma experiência que eu passei hoje. A nossa igreja, irmãos, ela faz um trabalho com feijoada. E de tempos em tempos a igreja promove uma feijoada para levantar verbas para a igreja, queridos, para a gente não mexer no som da igreja agora, esse tipo de trabalho, coisas. Então, para não mexer no caixa da igreja, para nos focar, então a gente faz isso. Irmãos, não é diferente daqui, não é diferente de nenhuma outra igreja. Nós não funcionamos assim. Nós não temos outros recursos. Então temos que fazer esse trabalho. Irmãos, e hoje estava chovendo. E no meu coração estava queimando. Falei, Jesus, não me deixe dentro de casa. E a minha esposa com um monte de coisa para fazer. Falei, filha, só me deixa no meio da rua ali. Vai embora, me larga, me deixa. Eu catei o caderno, coloquei alguns convites da feijoada. Olha, eu bobinho, pensando que ia vender feijoada. Vou vender feijoada. Feijoada é boa. Vou vender, irmãos. E eu comecei a andar pela rua lá, isso e aquilo. Aí no caminho de volta eu parei em frente a uma serralharia. Eu comecei a conversar com o proprietário daquele lugar. E aquele cara começou do nada, irmãos. Começou a falar da vida dele para mim. Sem saber quem eu era, sem saber quem eu sou, nem sem saber o que eu faço, deixo de fazer. Ele começou a falar, cara, eu estou passando uma situação difícil. Ontem mesmo teve um oficial de justiça aqui na minha porta. Vendi uma casa. E o lugar que eu vendi a casa se valorizou muito. E o cara está achando agora que eu passei a perna nele. Mas eu paguei o que ele quis. Mas hoje aquilo triplicou, vale 3 vezes mais. E ele está achando que foi lesado nessa situação. E ele me processou. Eu falei, cara, descansa, Deus sabe de tudo, Deus conhece o seu coração, e Deus sabe que você não fez nada de errado. Aí ele olhou para mim e falou assim, verdade. Aí chegou a esposa, uma senhora também, abatida, porque ela recebeu um oficial de justiça, e aquilo entristeceu ela. E ela pegou e falou assim, mas eu confio muito em Deus. Eu peguei e falei assim, eu também. Aí eu falei assim, por cargas d'água. Eu falei assim, eu sou pastor. Ela falou assim, verdade. Eu falei, sou pastor. Ela pegou e falou assim, pô pastor, tá vendo só, Deus só traz pessoas boas para andar com a gente. Eu peguei e falei assim, filha, vamos orar, vamos entrar lá dentro, vamos orar. Eu tenho marido de chamar todo mundo de filha, né? Uma mulher de quase 70 anos. Eu falei, filha, vamos orar, né? E levei ela para dentro do estabelecimento dela, reunia o esposo, tinha mais os 2 funcionários. Aí daqui a pouco o esposo pegou e falou assim, pastor, você vai orar? Eu falei, vou. Espera aí. Ele passou a mão no telefone, ele convidou o vizinho. Aí veio o vizinho convidou outro vizinho. Aí veio outro vizinho, convidou outro vizinho. Irmão, chegou uma hora que eu devia ter uns 10, uns 15 donos de estabelecimento dentro de uma serralharia. Eu falei, meu Deus. Aí eles falam de situações, queridos, que está acontecendo, e que eu sei quem pode mudar isso. Irmãos, deixa eu te falar algo, queridos. Você não é obrigado a realizar um milagre, porque você não é Deus. Você é obrigado sim a crer na palavra que vai realizar o milagre. Então não fique com medo de abrir a sua boca e liberar a palavra, porque aquele que te deu a palavra é ele que vai produzir o milagre na vida das pessoas. Não é você, viu? Não é você. É aquele que te deu a palavra. Queridos, eu comecei a orar por aquele povo, comecei a colocar as mãos na cabeça daquele povo, e aquele povo me abraçou. Irmãos, tinha pessoas que eu nunca tinha visto, velho. Os caras me abraçando, chorando comigo. Falei, meu Deus, por que eu estou chorando? Eu conheço o cara. Daqui a pouco um olhou para mim e falou assim, pastor, você vai voltar aqui semana que vem? Falei, vou, uai. Que hora que é bom para vocês? Não sei, pastor, a hora que você vier aqui, você só dá um toque, a gente vem.
Querido, as pessoas estão morrendo porque nós não temos aberto as nossas bocas. A igreja original fala de salvação. Ei, a igreja original salva. A igreja original que tem fundamentos, ela está aqui na terra para salvar, queridos. A função da igreja é salvar. A função da igreja é trazer salvação, é trazer conserto para essa terra, irmãos. Existe um elo que liga os céus e a terra, irmãos. Esse elo somos nós. Querida, em nome de Jesus, desperte em você este coração. Desperte em você essa vontade. Desperta em você, queridos, não a ambição, mas a convicção que a palavra funciona, vai continuar funcionando e ela nunca vai falhar. Irmãos, ela mudou a tua vida e está transformando você. Ela mudou a minha vida e está transformando todo dia eu. Levante suas mãos, queridos, joga suas mãos para o alto. E comece a pedir ao Senhor a essência da igreja original. A essência da igreja que salva, a essência da igreja que cura, a essência da igreja que renova, transforma, a essência da igreja verdadeira. Chorabassanto corredere manda rebaixandore. Ei, querido, chore. Chore pelas vidas. Chore pelas pessoas que estão se morrendo nessa hora. Chore pelas pessoas que estão se prostituindo, estão num vício. Chore pelos casamentos que estão sendo destroçados. Chore, irmãos, chore, igreja. Chore, põe a tua cara do pé no pó. Chega de movimentos, vamos andar nos fundamentos. Põe coração em tudo isso, irmãos. Põe amor, põe verdade, põe coração, põe amor, põe verdade. Ei, se importe mais, se relacione mais, se envolva mais, tenha mais intimidade, se preocupe mais, queridos. A igreja original, irmãos, ela andava quando todo mundo estava pronto para andar. Ela não deixava ninguém para trás. Chorando, rebassou, render, mandarás.